Garantido. Então, bom dia. Bem-vindos a mais esse encontro com o GRUSCO, né, que é o grupo de CNPq de Pesquisa em Subjetividade, Comunicação e Consumo, que eu coordeno lá no PPG-Com SPM, São Paulo. E hoje a gente está recebendo a professora Maica Castellano, da Universidade Federal Fluminense, para esse seminário que a gente está chamando de da autoajuda ao coaching midiático das subjetividades, o trabalho da Maica, que ela publicou nesse livro aqui, Vencedores e Fracassados, o imperativo do sucesso na cultura da autoajuda. Chamo bastante atenção para esse subtítulo do livro dela, porque é esse subtítulo que vai linkar com o coaching midiático, que é essa ideia que eu venho trabalhando com ela já há algum tempo, e eu acho que tem tudo a ver com esse imperativo do sucesso e essa ideia do sujeito empreendedor de si, né, preconizado pelo ideário neoliberal, e que a cultura da autoajuda tem tudo a ver com isso. Então, quero dar as boas-vindas para quem está chegando. A ideia, então, é que eu e a professora Maica possamos conversar, não vai ser uma palestra, vai ser uma conversa, e vou pedir para ela esclarecer e discorrer sobre alguns pontos desse livro dela, e vamos, né, enfim, conversando sobre como é que isso está se mostrando, como é que isso está comparecendo hoje, né, nesses tempos tão conturbados que a gente está vivendo também. Acho que tem muito paralelo que a gente pode fazer aí. Então, isso. Então, queria pedir para quem precisa de certificação, por favor, deixar aqui no chat o nome completo, o curso e a instituição, enfim, e a gente manda depois um certificado por e-mail. Deixa o e-mail também, claro, por favor. E quem quiser fazer perguntas, também, por favor, use o chat para esse fim, tá bom? Então, vou pedir para vocês agora, por favor, fecharem as câmeras, e juro que antes do final eu peço para todo mundo abrir na hora do debate, que aí a gente conversa. Obrigada, Marcos e Nathalie. Bem-vindas, Flávia, Adelaide, Silvana e Camila. Então, queria também pedir para todo mundo fechar os microfones para a gente não correr o risco de vazamento, tá? A qualidade do som fica melhor. Então, isso. Então tá, então vamos lá. Maica, bem-vinda mais uma vez aqui no grupo. Obrigada por ter aceito esse convite, né, para dialogar aqui com a gente sobre esse seu trabalho tão bacana e que a gente tem usado tanto como fundamento dos nossos trabalhos lá, vários dos nossos trabalhos lá no grupo. Eu te mostrei, o último deles foi publicado na revista Alceu, da PUC do Rio, esse ano, e é um trabalho com uma doutoranda do programa, Carolina Fabres, que não está aqui hoje porque ela trabalha na parte da manhã e não era possível ela estar online, plugada aqui no nosso encontro, mas ela trabalhou com esses prêmios de empreendedor do ano. Que perfil é esse que é buscado, que perfil é esse que é cultuado e premiado, e uma das leituras de referência para a gente refletir sobre essa figura do empreendedor premiado, né? Quem é o premiado, o que é premiado, é justamente esse seu trabalho sobre a cultura da autoajuda. Então, foi isso até que motivou esse convite e essa oportunidade da gente se encontrar hoje. Estou muito contente. Então, vamos lá. Aqui no seu livro, que, na verdade, é a sua tese de doutorado, que você retrabalhou e publicou em livro, eu queria que você focalizasse primeiro, por favor, no que é isso que você está chamando do imperativo do sucesso. Antes da gente entrar na autoajuda, né, o que recebe esse nome e como que isso vem à tona, segundo a exploração que você fez. Gente, bom dia, Gisela. Queria primeiro agradecer o convite, né? A gente já se encontra muito por aí pela vida acadêmica, a gente está sempre trocando, então fico feliz com o convite de falar aqui para o seu grupo de pesquisa.
Na verdade, assim, essa ideia de imperativo começou assim, né, falando um pouco desse caminho de como é que eu cheguei a esse tema da tese. Eu estava num momento em que eu estava pensando o projeto do doutorado, eu estava num ambiente que era muito favorável a esse tipo de pesquisa, que era o ambiente de grupo de pesquisa do professor João Freire Filho, né? Naquele momento ele estava, que é o NEMES, que é o Núcleo de Estudos em Mídia, Emoções e Sociabilidade, e naquele momento ele estava começando a pesquisa dele sobre felicidade. Então a gente estava muito imerso, e outras pesquisas já aconteciam no grupo, trabalhando questões ligadas um pouco a esse universo, não especificamente da autoajuda, mas dessa produção de subjetividade. Sim. E aí a minha ideia era, primeiro, enfim, eu queria trabalhar com autoajuda, era uma coisa que me instigava e me incomodava, talvez na mesma medida, e aí eu queria trabalhar com isso. E aí, quando eu me vi diante dessa ideia desse universo gigantesco da autoajuda, eu percebi que eu precisava fazer algum tipo de recorte, né? Porque seria impossível trabalhar com um fenômeno dessa magnitude que trazia como palavra-chave, quando eu fazia buscas, um universo de coisas assim que seria impossível de dar conta no doutorado. E aí, dentro desse universo da autoajuda, eu fui começando a tatear o que mais me interessava e o que mais também me incomodava, né? Como motivador para eu realmente encarar 4 anos, que acabaram virando 5, porque eu também fiz o pós-doutorado sobre esse mesmo assunto, dentro desse universo, dentro desse imaginário. E o que mais me incomodava era essa demanda ou essa convocação, para a gente usar, né, a expressão do Aidar, que a gente tinha falado mais cedo, a respeito do sucesso, e até mais do que o sucesso, a respeito dessa ideia de vitória, né, de que você precisa ser um vencedor. Era um filão, eu já tinha percebido logo no início, quando eu comecei a dar uma olhada no que estava sendo publicado dentro desse filão editorial, essa ideia do vencedor me chamou muito a atenção, né? Essa ideia de que você precisava ser um vencedor. E o que mais talvez me incomodasse naquele momento era perceber como é que isso estava tão espalhado e essa convocação por vencer, ela ganhava dimensões assim que não estavam ligadas só ao que acabou virando um pouco o meu objeto de pesquisa, que era essa vitória mais nesse sentido de você ter um sucesso na vida, e que no contexto em que a gente vive é obviamente ligado a um sucesso financeiro, né? Você ser um sucesso é um conjunto da obra, obviamente, que não está ligado só à condição financeira, mas que passa decisivamente pela condição financeira, mas essa demanda, isso que eu estou chamando de imperativo do sucesso, imperativo da vitória, ela também esbarrava em questões muito diferentes desse domínio do financeiro ou da condição social, e chegava, por exemplo, à ideia da saúde, né? Então, eu até falo na introdução do livro um pouco sobre como é que essa ideia de vencer um câncer, que ainda vigora, né? É incrível. Não, totalmente. Não, já existe um histórico de pesquisa a respeito dessa ideia, né? Até cito um livro da Susan Sontag em que ela fala sobre isso, né? A doença como metáfora. Já aparecia um discurso muito bélico para tratar do câncer, por exemplo. Mas é interessante como é que isso daí é reapropriado agora para transformar essas narrativas sobre a cura de uma doença numa história de superação, né? Sim, a ideia da superação, o herói, toda aquela narrativa clássica, né, que vai sendo colocada, não mais apenas como um valor, mas como um imperativo, no sentido de que é alguma coisa que você tem que, né? Você é convocado a aderir na base do tem que. E o que eu acho, e no caso específico dessa história do câncer, eu acho que fica bastante ilustrativo, quase didático, para a gente entender quais são as problemáticas que estão ligadas a esse imperativo, né? Porque, assim, a princípio, você fala, mas qual é o problema de você? A pessoa está passando por uma dificuldade tão grande, qual é o problema de você dizer, se ela se curou, que ela foi um vencedor, que ela venceu, né, alguma coisa tão grave, tão difícil como o câncer? Me parece que é a contrapartida disso, né? Assim, se a pessoa morre, ou se a pessoa não consegue se curar, ela é uma fracassada, e essa força para vencer estava dentro dela. Então, se ela não venceu, ela fez alguma coisa de errado, o que é muito cruel. É uma derrota moral, né? Não só da saúde, mas é uma derrota moral. E aí fica muito óbvio, no caso do câncer, né, o quanto isso é cruel, mas a gente pode expandir isso para o imperativo como um todo, né?
Qual Na é o minha lado B? pesquisa aparece como o imperativo do não envelhecer, né? Esse envelhecimento contraditório que é promovido hoje, que é o permanecer jovem, tornar-se ageless, uma pessoa sem idade. Sem problemas, Adelaide, tranquilo. Obrigada por ter vindo. A contrapartida é essa, quando o envelhecimento é encarado como alguma coisa contra a qual você precisa diligentemente lutar, é um dever moral, é um imperativo, né? Manter-se jovem eternamente, né? Congelar essa disposição e essa garra e tudo mais que é atribuído à juventude. A contrapartida é essa: quem envelhece é considerado moralmente derrotado, moralmente fracassado, moralmente, enfim, falho, né? Falhou em obedecer o imperativo. Isso é de uma crueldade ímpar, né? Volta para você, Maica. Então, e aí, quando eu comecei a me enveredar por esse caminho, né, de tentar pensar essa ideia desse imperativo, acabou que o recorte que eu fiz para os livros de autoajuda, né, propriamente dito, foi buscando palavras que tivessem a ver com esse universo. Então, eu fiz pesquisas em sites pelo que eu acho que foi no Submarino que eu fiz na época. Eu não me lembro se eu cheguei a fazer na Amazon, se já na época tinha na Amazon, mas esses buscadores principais de venda de livro no Brasil. E aí buscando livros que tivessem, né, dentro do filão da autoajuda, que tivessem no título ou a ideia de vitória, ou de vencedor, ou de fracassado, fracasso, como era de se esperar. Não tinha quase nada sobre fracasso, né? Claro, claro. Ninguém vai aprender a ser fracassado. Você vai comprar livro para aprender a ser vencedor. Exatamente. E nem como uma coisa de como não ser um fracassado, ou a palavra fracasso era evitada, inclusive, no título. Aí, eu só encontrei um livro, na verdade, que era Só é Fracassado Quem Quer. Sim. Por acaso era um livro mais antigo também. Então, e é de uma crueldade ímpar. É quase como dizer que só é pobre quem quer. Mas é exatamente nesse livro que talvez seja o pior de todos que eu tive no meu corpus. Assim. Que é um dos principais problemas com esse ideário neoliberal do sujeito empreendedor de si, é que ele concebe uma situação utópica e totalmente irreal, de que todo mundo parte da mesma linha de partida, e não é verdade. Então, desconsidera totalmente as desigualdades sociais sistêmicas, né, nas quais as pessoas estão inseridas. Então, não é justo você dizer que é só você empreender, é só você querer, basta você lutar. Não é assim. Sim. E é interessante como o teu livro vai mapeando isso, né, e vai trazendo para a gente esse fundamento. Né? E como é que nesses livros, uma coisa que me chamou a atenção, lógico que eu já imaginava, né? Eu não imaginava que ia ter um contexto, uma discussão sociológica sobre nada no livro de autoajuda, mas é muito maior, é muito mais grave do que isso. Assim. Os livros ignoram completamente a realidade material. Sim. E pelo contrário, quando essa realidade ela aparece sempre como uma possibilidade. Aquele discurso bastante chavão, assim, clichê de, olha, a crise, ela gera oportunidade. É uma oportunidade, então, é o mesmo diagrama chinês para a crise, é oportunidade, adoram falar isso, exatamente. E é isso, então, assim, se está ruim, se estamos vivendo uma crise econômica, se as pessoas estão passando fome, se estão desempregadas, isso é ótimo, porque essa é a grande oportunidade que você tem de se você mostrar o seu mérito, exatamente. Até se você adoeceu, né? Não, exatamente. Está na hora de você mobilizar todas as suas forças, todo o seu potencial e mostrar que você dá conta de superar isso. É danado. É danado, sem dúvida. E aí, isso me leva ao comentário de que, mais e mais, me parece que ao capitalismo atual não interessa apenas, como se isso fosse pouco, produzir bens ou serviços. Há todo um investimento maciço na produção de determinados modelos de subjetividade. O capitalismo também produz os modelos de subjetividade que interessam a ele, a esse sistema. Né? E aí entra a parte do nosso programa,
Aí entram várias estratégias de comunicação, estratégias midiáticas, enfim, com base nas lógicas do consumo, né? Porque isso é isso que... Então, a ideia desse sujeito que produz a si mesmo, por mais meritória que ela seja, se você compara, por exemplo, ao destino das pessoas nas sociedades mais tradicionais, se você é filho de rei, rei você será um dia, se você é filho de sapateiro, sapateiro está condenado a ser forever, tá bom, a gente não está mais nesse regime, né? Não está mais nesse modelo de sociedade, então há sim, pelo menos em tese, a ideia de você poder trabalhar e construir o seu destino, mas não necessariamente nos moldes como isso é trabalhado dentro desse ideário do imperativo do sucesso e do imperativo da produção de pessoas que se identifiquem com essa narrativa da superação desse tipo de meritocracia, né, Maica? Eu acho que nisso que você falou, eu acho que uma contribuição interessante é a da Lívia Barbosa, né, da Fundação Getúlio Vargas. Ela tem um livro sobre meritocracia, que eu trabalho na minha tese, né, no livro, que eu acho que ela ajuda um pouco a explicar esse movimento que faz a gente chegar até o contexto atual de discussão especificamente sobre meritocracia. Porque ela vai falar sobre duas dimensões que a meritocracia tem. Ela vai falar de uma dimensão que é negativa e uma que é afirmativa. A negativa tem até uma questão de palavra que confunde um pouco, porque a dimensão negativa seria, entre aspas, uma versão mais positivada da meritocracia, porque ela é negativa no sentido em que ela nega privilégios. Sim. Então, é uma discussão sobre meritocracia que vai aparecer, por exemplo, tem como marco histórico muito forte a Revolução Francesa, né? Aquele contexto das revoluções burguesas que estavam acontecendo na Europa e que tinham como uma das bases você não querer que as pessoas fossem mais separadas pelo sangue, e que a questão disso que você estava falando, né? O filho do rei vai ser rei, o filho do sapateiro vai ser sapateiro. Então, assim, existia uma discussão a respeito da meritocracia que tirava o foco desse tipo de herança pelo sangue e falava que as pessoas deveriam ter, todas elas, os mesmos direitos, né, o que vai embasar, por exemplo, uma discussão sobre direitos civis e que vai permitir que, de fato, as pessoas possam, entre aspas, partir de um mesmo lugar, pelo menos do ponto de vista dos direitos. Essa seria a dimensão negativa, né, no sentido de negar privilégio. E aí depois vai aparecer uma outra dimensão para a meritocracia, que é uma discussão da meritocracia positiva, ou seja, a sociedade deveria se organizar a partir da lógica ou da ideologia, como a Lívia Barbosa fala, meritocrática. Ou seja, aquela primeira fase em que a gente precisava negar a existência desses privilégios que passavam por sangue, por herança, ela já tinha sido feita, né? Os ideais da Revolução Francesa já tinham chegado a grande parte do mundo, sobretudo do mundo ocidental. Então, essa luta já estava ganha. Logo, as pessoas tinham os mesmos direitos, elas poderiam, cada uma, a partir, pelo menos em tese, a partir das suas próprias capacidades, lutar para conseguir alguma coisa. E aí entra a discussão mais atualizada sobre meritocracia, né, o sentido que ela ganha nas últimas décadas, que seria assim, como é que a gente pode pensar a meritocracia como um critério de organização social a partir da óbvia constatação que, a despeito de terem os mesmos direitos civis, e às vezes nem isso elas têm, né? Assim, mesmo essa discussão ela é bastante questionável, mas mesmo que a gente parta do princípio de que, do ponto de vista legal, pelo menos, as pessoas têm os mesmos direitos, elas partem de pontos totalmente diferentes em qualquer tipo de naturalização de uma competição, como se as regras fossem as mesmas para todos, ela vai incidir em algum tipo de desigualdade ou de injustiça, né? E aí, assim, isso que você estava falando, né, de como é que a gente pode pensar o momento atual a partir dessa ideia. E aí, lendo, assim, olhando de novo o meu livro, essa pesquisa que eu fiz, ela começou, já tem 10 anos, né? O projeto de pesquisa foi desenvolvido em 2009 e a pesquisa doutorado propriamente em 2010. E eu acho, assim, uma coisa boa que eu tenho percebido dessa passagem desses 10 anos é que eu acho que também, na mesma medida em que essa mesma ideia, que você fala, né, a gente não vende só produtos, vende modos de subjetividade, vende um imaginário, na verdade,
Da mesma forma que houve uma consolidação nesses 10 anos, eu acho que tudo que eu falo aqui no livro, né, que eu não acho que nada tenha ficado datado, infelizmente, no sentido de que essas coisas não fazem mais sentido, acho que elas fazem cada vez mais sentido, a gente é cada vez mais convocado a aderir a essa lógica meritocrática, essa lógica de que você precisa ser um vencedor, de que você precisa fazer sucesso, de que você precisa se enquadrar nesse ideal do que a gente entende por uma boa vida, por uma vida exemplar. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu percebo, e que talvez naquele contexto que eu comecei a fazer a pesquisa, isso não estivesse tão latente quanto está hoje, é que existe também, né, como uma reação a isso, um discurso de crítica muito forte que também está chegando num grupo maior, né? Essa crítica a essa lógica, ela não está mais restrita apenas à academia, não são só as pessoas como nós, né, em nossos grupos de pesquisa, que estamos falando sobre isso, chamando atenção para quão cruel ou quão injusta é essa lógica, mas me parece que isso está, de certa forma, também chegando em outros espaços. Se a gente vai, por exemplo, para as redes sociais, né, sei lá, para o Facebook, a gente percebe a quantidade de páginas que surgem, né, sei lá, empreendedor nem é gente, coisas ligadas, assim, muitas vezes coach, mesmo em relação a essa cultura do coach, né, mesmo que usando o humor, e muitas vezes usando o humor, trazem uma crítica muito forte a essa lógica, né, de perceber que, assim, por trás de um discurso que pode parecer muito interessante, muito sedutor, existe uma crueldade, uma naturalização de algumas desigualdades e algumas, né, distinções que são muito nocivas, né, e que estão levando ao sofrimento de muita gente. Sem dúvida. Acho que essa sua percepção de que a consolidação do neoliberalismo vem acompanhada, né, de um aumento de visibilidade das críticas feitas a ele, eu concordo com você. Acho que temos tido bravos cineastas, cantadores, né, dramaturgos, enfim, estou pensando aqui também na dramaturgia, né, na cena cultural como um todo, a gente tem tido críticas bastante vigorosas a esses modelos perversos mesmo de subjetividade, a esse imperativo do sucesso e essa falácia do autoempreendedorismo, né? Então, você abre mão de direitos sociais conquistados com muito sangue, suor e lágrima ao longo da história, e dentro desse imaginário neoliberal, essas conquistas sociais são transformadas em privilégios, né? E aos quais uma pessoa decente não deve aspirar, né? Você deve aspirar a ser um empreendedor de sucesso, por seus próprios méritos. Então, nada de esperar que o Estado vá te recompensar ou vá te prover de alguma forma, porque isso significaria declarar-se insuficientemente competente para atingir o seu próprio bem-estar por conta própria, né? E essa falácia, então, do autoempreendedorismo e todo tipo de precarização da vida que esse ideário neoliberal vem acarretando tem sido, sim, bastante trabalhado em obras clássicas, já como Eu, Daniel Blake, do Ken Loach, né, o filme, e outros tantos trabalhos Esse último filme dele também, não sei se você chegou Você a não ver. estava Você aqui, não você estava não aqui. estava aqui, que é mais, eu não sei, tão cruel quanto e tão brutal quanto, né? O Ken Loach tem uma cinematografia muito vigorosa e ele vem acompanhando esse ocaso, né, do estado de bem-estar social na Grã-Bretanha já há alguns anos. Sempre contrasto com uma beleza de documentário dele mais antigo, que é o contrário, quando ele fala do pós-guerra, do pós-segunda guerra na Grã-Bretanha, sobretudo, que é quando o estado de bem-estar social toma fôlego. E começam, então, num governo que sempre foi muito voltado, muito conservador e muito voltado para a produção e para uma ideia de, se não Estado mínimo ainda, porque no pós-segunda guerra isso ainda não estava vigorando, mas uma ideia de engajar os cidadãos num ideário de muito trabalho
e dentro da lógica industrial mesmo, né, do que seria entendido como um trabalho. E, não obstante, esse mesmo governo conservador e profundamente capitalista faz toda uma série de investimentos de cunho social para visando, né, a melhoria das condições de vida dos seus chamados heróis, dos soldados que voltaram da guerra, voltaram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, muitos deles para habitações profundamente precárias e etc, etc. Então, todo um trabalho. O Ken Loach, nesse documentário, que é muito bonito, ele historia tudo isso, ele acompanha todo esse... Aí que nasce o SUS deles, né, o NHS, o National Health System, e outros tantos aparatos de governo de bem-estar social lá. E aí, depois, ele vai acompanhando o seu progressivo desmantelamento, ainda nesse documentário e nos outros filmes. Então, é isso, essa base do trabalho dele, mas, como ele, há outros, né, produtores culturais que têm acompanhado isso, e também intelectuais no meio acadêmico, cada um na sua diferente área. Então, concordo. Isso esbarra, né, isso tem sido mostrado, ainda que em pequena escala, na grande mídia. Eventualmente, você encontra, ou também na mídia alternativa, né, na mídia mais engajada. Então, isso é bom, sem dúvida nenhuma. E aí, isso que você estava falando, né, desse autoempreendedorismo, quando eu comecei a pesquisa, né, da tese, a gente não estava ainda vivendo intensamente essa época desse capitalismo de plataforma, a gente não estava vivendo ainda esse processo, né, que alguns autores vão chamar de uberização do trabalho. Sim. E aí eu acho que a gente chega a um ponto tão complicado em que, sei lá, se a gente for comparar com coisa de 10 anos, quando a pesquisa começou, existia muito forte um discurso nesses livros, e também, se a gente for expandir a ideia de cultura da autoajuda, né, não só nos livros, mas olhar quais eram as matérias que saíam em grandes revistas, né, na grande mídia, em sites sobre esse tema, existia certamente uma demonização desse sujeito, né, que os livros denominam como fracassado, que é uma das figuras que eu analiso no livro, que é esse sujeito que depende do Estado, como você falou, né, e aí que é apresentado como um parasita, porque ele fica lá, né, para usar uma expressão da que a direita gostou muito de popular, ficar lá mamando nas tetas do Estado, né, é o parasita, seja ele o funcionário, principalmente o funcionário público, mas não só o funcionário público, mas também o usuário de políticas sociais do governo. O pensionista, o aposentado. O bolsista, né? Quem tem, não só o de pesquisa, né? Inclusive nós, quem tem pesquisa, quem trabalha com pesquisador, sobretudo de ciências humanas, tem mais é que morrer, entendeu? Ele não faz nada, só fica ali ganhando. E a ponta disso, né? O elo mais fraco disso, talvez o usuário do Bolsa Família, né? Pessoas que dependem de fato do governo para a sua sobrevivência. E ficam tendo filho, é um absurdo como tem filho. Pois aí vem todo um discurso de eugenia mesmo. E aí isso já existia muito forte na época que eu comecei a pesquisa, e o que eu percebo agora, assim, né, nesse movimento de alargamento dessa lógica, e é uma coisa que você mesma falou agora há pouco, como é que isso também chega até aos funcionários do setor privado. Sim. Porque, assim, não é só a questão de você acomodou num emprego, você é um funcionário público acomodado, você não precisa cumprir meta, esse discurso chega também ao setor privado. Então, buscar um emprego tradicional, em que você tem um salário, que você tem garantias, também é uma posição de acomodação. Você tem que ser o seu próprio chefe, você tem que ser... E aí essa lógica que ela pode ser, inclusive, sedutora para quem está em status mais altos da sociedade, o cara que ele é um executivo, ele pode ser terceirizado, ele pode, sei lá, ele pode ter a própria empresa dele, né? Ele pode ser um CNPJ e trabalhar dando consultoria para os outros, mas quando a gente vai descendo, a gente vai chegando na situação do entregador do iFood ou do motorista do Uber, que é também levado, também convocado a aderir a essa lógica, a partir... é claro que ele não é né, não estou querendo falar que esse sujeito ele é ingênuo e ele realmente acha que ele é um empreendedor, né? Embora alguns possam comprar mais esse discurso, mas toda a lógica que é vendida pela mídia, né, é a parte que nos interessa dessa discussão, é de que essas pessoas elas são autônomas, elas podem fazer o horário delas, elas são suas...
ele é o seu próprio chefe, né? Ele não tem que cumprir horário, ele determina... Então, assim, é vendido o tempo inteiro as vantagens de um sistema que significa, na verdade, a desmantelação de todas as garantias que, como você falou, foram conquistadas ao longo de décadas, né? E é isso que é um cenário muito cruel, assim, muito... E que a curto prazo a gente já vê como uma ideia de colapso social, é vendida a partir de uma ideia boa, né? E aí usam aqueles termos que a gente está acostumado a ver, de flexibilização, né? de uma modernização do capitalismo. Racionalização. Às vezes, esse discurso de desmantelamento da Previdência Social, por exemplo, vem acompanhado, e tem vindo muito acompanhado, de um discurso catastrófico. Se não corrigir agora, o Estado vai colapsar, porque não dá conta. Assim, que conta é essa que fazem para chegar a essas conclusões catastróficas? Não, e é interessante como é que todos os especialistas sempre concordam uns com os outros, né? Você ouve três especialistas, os três têm sempre as mesmas opiniões. Os consultados, exatamente, porque as vozes dissidentes são convenientemente silenciadas, né? Então, mas concordo com você e acho importante que você possa nos trazer essa sua observação de que, ao longo desses 10 anos, se, por um lado, a gente pode falar, talvez, de um recrudescimento ou, talvez, de uma consolidação disso que você mapeou lá atrás, que estava chegando na época, também podemos falar numa maior visibilidade dessas vozes outrora tão silenciadas, né? Essas vozes dissidentes outrora tão silenciadas. E aí a gente chega, e eu vejo muito isso nesse contexto de redes sociais online, há uma certa polarização, nós e eles, né? Os corretos e os vencedores e os fracassados, os inseridos e os outsiders, como você quiser, mas uma polarização muito grande que também não ajuda. Transformar isso tudo em um fla-flu, numa disputa de vencedores ou fracassados, não resolve, não enseja reflexão crítica, né? Quando você polariza, você transforma qualquer assunto numa polêmica, e o pensamento crítico fica esterilizado ali, né? Fica tornado estéril. Não sei se você vê assim também. Meu medo é um pouco isso, assim, que a gente esteja vivendo esse momento de polarização e não necessariamente um momento de maior visibilidade a críticas que possam ensejar, né, reflexões críticas de fato. Eu acho que nos livros, né, na lógica da autoajuda, esse tipo de dinâmica de oposição funciona muito bem, né? Porque é muito fácil você vender a partir dessa construção estereotipada, né, de quem são os vencedores e quem são os fracassados. É claro que quando a gente vai olhar para a vida real, ela é muito mais complexa do que esses livros fazem parecer. Mas como estereótipo, né, como ideal, é muito fácil você opor, e assim, vários livros que eu analisei trabalham de fato com essas duas ideias, né? Seja a partir da própria noção de vencedor e fracassado, específico, assim, usando esses termos, seja lançando mão de algum outro recurso, né? Tem uma autora de um dos livros que eu analisei que ela fala sobre sujeito e sujeitado. Então, o sujeito seria esse vencedor, aí autor da própria história. Todos aqueles chavões, alguém que toma as rédeas da própria vida, que é proativo, que faz acontecer, que não fica esperando as coisas caírem no colo, que corre atrás, etc. E o sujeitado é aquele que vai sendo levado pelas circunstâncias, que fica esperando alguém ajudar, que fica esperando esse Estado, né, ajudar. Ou o Estado, ou a família, ou o mecenas, ou Jesus, seja lá quem for, é sempre o outro e não o próprio. É o passivo, né? Então, acho que assim, dentro da lógica da cultura da autoajuda, essas oposições, esse binarismo, né, muito esquemático, essa coisa muito maniqueísta, funciona muito bem. Claro que, se a gente for partir para uma análise crítica disso, a gente vai ver que essas construções elas existem muitas nuances que esses livros não dão conta. Não, sem Mas dúvida. acho que funciona, é um discurso que funciona. Sim, sem dúvida. A minha questão maior sobre a polarização é mesmo no sentido de um lado, os pregadores, né, os evangelizadores desse ideário, dessa cultura de autoajuda, que embasa essa cultura de autoajuda, esse ideário neoliberal,
e, de outro lado, as vozes críticas a ele. Então, é nesse sentido. Então, quando tudo se transforma numa questão de nós e eles, você neutraliza a possibilidade de uma crítica, de fato, se instalar. E é isso que eu tenho visto, né, com uma certa dose de preocupação. E é complicado também, porque a gente também tem que fazer um exercício, né, de não tanto quanto esses livros incentivam, mas um certo exercício também de reflexivo, no sentido da gente entender também como nós mesmos, mesmo quem está, sei lá, dedicado a pensar esses fenômenos, também, em alguma medida, acaba aderindo a algumas das suas lógicas, né? Sim, sim. Seja, sei lá, a gente no campo acadêmico também aderindo a essa lógica produtivista e também naturalizando, sob um certo ponto de vista, essa ideia de racionalização, de quantificação de tudo. Ótimo. Uma das lógicas que que eu falei muito no livro, que eu vejo que as pessoas têm trabalhado muito a respeito quais são as problemáticas desse imperativo do sucesso, dessa cultura da autoajuda, é como a gente passa a ranquear e quantificar muito domínios da vida que estavam até algum tempo atrás meio que alheios a isso, né? E ótimo, Maica. Seria a minha próxima questão, estava aqui com ela escritinha, não preciso mais, você já chegou nela, ótimo. Então, só para um pouquinho antes da quantificação, a ideia do imperativo do sucesso em qualquer área da vida. Então, o imperativo do sucesso exige uma otimização de performance, né? E essa otimização de performance ela vale para qualquer campo da vida. Então, se você não basta você ter um desempenho otimizado no seu trabalho, você também precisa ter um desempenho otimizado se você for mãe, se você for dona de casa, se você for se aventurar na cozinha, se você for beber um vinho. Não basta... Olha, achei esse vinho gostoso. Não, você tem que entender da uva, da procedência, da maneira de produzir, tudo isso. Tem que saber qual é a nota dele no Evino, qual é a nota, ou em algum aplicativo. Exatamente. E você tem que entender as lógicas por trás disso. Você tem que ser capaz de dissertar sobre os taninos e outras nuances antes reservadas aos especialistas. Então, há um tempo atrás, aqui no nosso programa, eu orientei um trabalho bem bacana de mestrado sobre o que a gente chamou da mercadorização da esfera sexual. E o que a gente estava vendo é que dentro dessa área bem íntima e bem privada, né, das relações sexuais entre as pessoas comuns, né, não envolvendo profissionais do sexo e seus clientes, não era esse tipo de olhar, estava se desenvolvendo, e eu vejo ainda hoje, esse trabalho já é antigo também, foi feito por uma professora da ESPM, na época, já até falecida. Ela começou observando a proliferação dos sex shops em São Paulo. A que será que isso está respondendo? E aí a gente foi acompanhando, ao longo da pesquisa dela, todo um discurso de otimização de desempenho também nessa área. Então, não basta ser atraente e, enfim, ter uma relação de carinho, emocionalmente afetiva com o seu parceiro ou a sua parceira. Também é importante que você domine determinadas técnicas antes restritas às profissionais do sexo. Então, as mocinhas casadoras passam a fazer curso de pompoarismo, pole dancing, no uso daqueles mundaréu de brinquedinhos sexuais. Isso passa a ser incorporado na rotina das mocinhas casadoras da classe média como um imperativo de otimização de desempenho. Estarrecedor. Né? E acompanhado dessa quantificação de métricas, né, e índices sobre as quais eu gostaria de te ouvir, porque eu sei que isso é uma parte importante do seu livro e que conversa bem de perto com as preocupações também do nosso grupo aqui. Eu gosto muito da metáfora do Ehrenberg, quando ele fala sobre o culto da performance, que é da expansão de uma lógica esportiva para outras áreas, né? É claro que não é só esportiva, a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, mas funciona muito bem entender a lógica esportiva também nisso, né? Porque essa demanda pela alta performance em tudo, você deu o exemplo do sexo, a gente pode pensar em relação à maternidade, né? Sim, que há
uma discussão desde do momento da gravidez, né? Assim, tem uma série de prescrições. A alimentação está ficando chatíssimo também. Tem uma série de pode, não pode, você tem que entender disso, daquilo para balancear uma refeição. E aí o parto tem que ser... se a pessoa vai fazer um parto humanizado, tem que ser um mar, tem que ser em casa, com não sei o quê, a banheira. Assim, é difícil você atender a isso que se entende como o ideal de qualquer coisa, né? O ideal do sexo, o ideal do parto, mesmo coisas que, né, a gente está falando de coisas aqui extremamente fazem parte de uma vida naturais também. Cotidiano, Até coisas óbvias, se a gente vai para o mundo do trabalho, essa lógica esportiva, e aí ela ganha uma dimensão ainda maior. E aí, inclusive ligadas ao próprio corpo, né? Nuremberg fala de uma coisa que ficava, no momento que eu estava fazendo a pesquisa, ficava muito fácil de ser verificado, né, a partir do corpus, né, que eu analisei das revistas que falavam sobre isso, como é que existia, inclusive, uma demanda por executivos ou por funcionários que tivessem, inclusive, um corpo que se adequasse a essa lógica esportiva. Então, assim, uma pessoa obesa teria dificuldade de conseguir chegar a um cargo de diretoria. Porque sem dúvida. A percepção é essa: se aquela pessoa ela é tão desregrada, se ela não consegue nem cuidar direito do próprio corpo dela, né? Se ela não consegue ter um corpo fisicamente adequado a esses modelos, ela certamente não vai ser uma pessoa que vai conseguir atingir uma alta performance no universo do trabalho. Então, me parece que a gente realmente foi aos poucos abraçando, e muito incentivado por essas convocações que aparecem na mídia, a desempenhar todas as funções de uma maneira muito pensada e racionalizada, e aí as relações... E aí é claro que existem, né, movimentos que vão entrando junto com isso. Acho que a própria disseminação do uso das redes sociais também facilitou esse movimento, né? Por exemplo, você quantificar o seu número de amigos, e aí as pessoas conseguem saber quais são as suas redes, né? A ideia de rede social, né? Literalmente, né? Quantas pessoas estão na sua rede, com quantas pessoas você conversa e você, entre aspas, influencia. E aí tem lá o número, né? 422, 800, você consegue comparar as pessoas de uma maneira muito simples, né? Que é o que essas plataformas de redes sociais te dão. E as pessoas começam a se cobrar. E aí aparecem livros de autoajuda falando sobre o casamento de sucesso, né? Um grande filão dentro da autoajuda ligado a relacionamentos amorosos. Aí você vai ler o discurso desses livros, eles não estavam no meu corpus, né? Esse tipo de autoajuda muito ligada a relacionamentos amorosos, eu não incluí na tese, porque aí já fugia um pouco, mas eu poderia ter incluído facilmente um capítulo a mais, porque não existia uma distinção tão grande entre o que se falava a respeito do universo do trabalho, por exemplo, e em relação a casamento. No fundo, assim, são as mesmas lógicas parcialmente adaptadas para a vida amorosa, né? No fundo, assim, você é questão de número. Quantos anos você está casado? Você conseguiu? Se a gente for pegar ainda a autoajuda que trata de casamento e que tem um viés religioso, pode parecer que existe uma grande diferença, mas você vai ver, né? Sei lá, esses livros que foram escritos pela filha do Edir Macedo, né? Sim. Que acabou ganhando bem esse filão de relacionamentos amorosos, né, e aconselhamento, com um viés religioso, mas meio disfarçado por uma roupagem de discurso neoliberal. No fundo é a mesma coisa, assim, é como é que você vai fazer sucesso em todos os âmbitos da sua vida, e você tem que fazer sucesso em todos os âmbitos da sua vida. É um certo tipo de teologia que se chama teologia da prosperidade. E é uma teologia muito fortemente embasada nesse ideário neoliberal do Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Então, você tem que ser empreendedor de si mesmo, não pode passar a sua vida inteira esperando Deus te ajudar. Então, mesmo como alguém religioso, ou mesmo uma pregação de cunho religioso, dentro dessa teologia da prosperidade, ela premia, né, pessoas bem-sucedidas financeiramente ou que atingiram determinadas metas, né, consideradas como índices de inteligência espiritual, pessoal dessa autora que você está falando,
desse filão de autoajuda, eles usam esse tipo de termo. Enfim, mas no seu livro você não trabalha com casamento, mas você trabalha com criando filhos vencedores. Então, você examina como que essa lógica da otimização de desempenho se aplica, por exemplo, na criação dos filhos, né? E aí eu queria que você, por favor, discorresse um pouquinho sobre isso, porque é bastante estarrecedor também. Nossa, um pouco assim, esse livro que eu analisei, né, que é Filho Rico, Filho Vencedor, que é do mesmo autor de Pai Rico, Pai Pobre. Pois é. Ele na verdade, assim, ele faz uma adaptação de tudo que ele escreveu no Pai Rico, Pai Pobre, né? Tudo que ele aprendeu teoricamente com o que ele chama de Pai Rico, Pai Pobre, que nada mais, para quem não conhece o livro, né? Esse autor ele escreve sobre, entre aspas, 2 pais que ele teve. O pai dele real, né? O pai dele biológico, que era um professor de escola, portanto, no Havaí. Loser, E que ele chama de maneira muito carinhosa de pai pobre no livro, e que ele fala muito mal desse pai, assim. Ele diz ter afeto pelo pai, mas ele usa o pai como um exemplo de tudo que deve ser evitado por qualquer pessoa que queira ser bem-sucedida na vida. E o pai rico, que é o pai de um amigo dele, e que era empresário de muito sucesso, com quem ele aprendeu tudo o que ele precisava saber para ser um vencedor. E aí ele escreve esse livro meio que para ensinar, o Filho Rico, Filho Vencedor, meio que para ensinar os outros pais a criarem seus filhos inspirados no pai rico e não no pai pobre. E aí, assim, é interessante porque, embora o discurso seja muito parecido com os outros, né, com o que está nos outros livros, esse é voltado para a criação de crianças, para a criação de filhos, mas ele não tem nenhuma grande distinção, a não ser um discurso muito pedagógico, né? E que talvez explicite coisas que nos outros eu percebi que ficavam um pouco dissimuladas, e que aqui ganha uma versão assim, muito óbvia, com ensinamentos do tipo: você tem que preparar o seu filho para se aposentar, entre aspas, antes dos 30 anos. Ou seja, antes dos 30 anos, a pessoa já tem que ter conseguido a ideia de autonomia. Chegar lá, o tal do chegar lá. E essa ideia da autonomia, né? Assim, é um discurso em que talvez leve ao extremo coisas que estão muito presentes nos outros, né? No discurso da autoajuda de uma maneira geral, que é essa ideia de independência, que não é uma independência qualquer, é uma independência de base financeira, e a ideia de autonomia, que é essa autonomia que é aquilo que a gente já está falando aqui desde o início, que você não pode depender de ninguém. Você tem que ser alguém que consegue sozinho prosperar e consegue sozinho. Você não precisa de nenhum tipo de rede. Como se isso fosse possível para começar, né? Como se isso de fato existisse. E aí, assim, o que acontece é que os tributários desse tipo de ideário, eles se juntam em rede. Então, eles passam a cooperar entre si, fazem o nós versus eles, né? Claro. E aí, assim, é a lógica do individualismo levado ao extremo, né? E eu gosto muito dessa frase que fala assim, que é uma ideia que aparece em vários autores, que é de você estar pegando problemas que são criados socialmente, né, que são compartilhados, e as soluções precisam ser individuais. Né? A gente não tem como... na verdade, é vendida a ideia de que as pessoas poderiam sozinhas resolver questões que não dependem delas, que dependem do contexto em que elas estão inseridas. Exatamente. É ensinado mesmo que quando você coloca muita ênfase no indivíduo, quando você coloca toda a ênfase no indivíduo, como é o caso desse tipo de cultura da autoajuda e desse ideário neoliberal que fomenta, né, em base essa cultura, o que você faz é não só desconsiderar todo o aspecto social e coletivo, né, toda a solução de cunho coletivo, comunitário, todas essas ideias caem por terra. Não só você desconsidera, como, de certa forma, você é ensinado a desconfiar disso, como se qualquer forma de coletivo ou de comunidade fosse te afastando do seu objetivo de se tornar um vencedor pelos seus próprios meios,
com as suas próprias pernas e, de novo, como se isso fosse possível, como se você não estivesse, para isso, trilhando um caminho, sim, dentro de uma comunidade de pares que pensam igual e que um oferece suporte ao outro, mas não que isso seja explicitado. Então, tem uma coisa muito escamoteada aí nessa compreensão do que seja o individualismo, né? nesse tipo de trajetória do empreendedor de sucesso, e também uma certa demonização, ou pelo menos uma negativização de qualquer coisa que possa beirar não só o social, mas também o coletivo e o comunitário, né? O fazer junto. Isso não é legal, isso não é visto como... Isso é perda de tempo, isso aí é coisa de gente equivocada, enfim, que não coloca a sua energia, a sua ênfase, o seu mindset, né, no que vale a pena, enfim, no que todas esses ensinamentos levam a que a pessoa priorize, né? Então, tem sim, e é por isso que eu falo em coaching midiático de subjetividade. Eu estava contando aqui para a Maica que no começo eu falava numa certa pedagogia informal da mídia, né? Eu via muito claramente, nos mais diferentes âmbitos, né? Seja em matérias jornalísticas, reportagens de revistas de grande circulação, na teledramaturgia, nas novelas, enfim, programas de entretenimento, momentos muito claros de uma certa pedagogia, que eu chamava de pedagogia informal das subjetividades, ou seja, promovia-se determinados tipos de subjetividade, determinados modelos de subjetividade, determinados estilos de vida eram apresentados como sendo admiráveis, como sendo exemplares, determinados modos de ser, né? Mas, com o tempo, refletindo sobre exatamente sobre esse imperativo da otimização de desempenho em qualquer área, essa que o Ehrenberg trabalha tão bem a partir do mundo dos esportes, o coach é uma figura que nasce no mundo dos esportes, né? O coach, em inglês, é o treinador do atleta, né? E é interessante como não muito tempo depois, começaram a aparecer o coaching pessoal, né, no mundo corporativo. Então, algumas figuras que se autodenominavam coach, né, que eram regiamente pagos, para ensinar os executivos a melhor gerenciarem a si mesmos, né, a tornarem-se eles próprios empreendedores de sucesso, né, pessoas que capazes de otimizar seu desempenho não só no mundo do trabalho, mas em geral. Então, o coaching, portanto, é uma técnica de otimização de desempenho. E me parece, né, refletindo sobre a ascensão dessa figura, que para mim é tão inquietante, né, e desse filão de trabalho, né, que seria o coaching, isso vindo de uma pessoa que tem uma formação em psicologia, né, em psicoterapia. Então, qual a diferença entre um psicoterapeuta e um coach, né? Comecei a entender que essa pedagogia informal dos meios de comunicação não era exatamente pedagogia, porque a pedagogia ainda é uma preocupação com a formação do sujeito. E ali não, era uma questão de treinamento para otimização de desempenho mesmo, né? Então, me parece, e aí eu passo a trabalhar com essa ideia, com essa noção de coaching midiático das subjetividades, e vou vendo como é que isso acontece. Tenho me dedicado a isso, né, nos últimos tempos, em diferentes produções midiáticas, né? E é muito interessante isso e muito assustador, por outro lado, porque, de fato, o que se vê é a promoção de certos modos de ser considerados exemplares, sempre no registro do individual, né, do desempenho otimizado em todas as áreas, não só numa ou noutra, sempre uma ênfase grande na quantificação.
Então, pessoas que de fato acreditam que se elas planejarem o seu tempo adequadamente, eu tenho 22 minutos, não mais, para fazer o meu supermercado. Se eu não conseguir fazer supermercado nesses 22 minutos, eu devo largar tudo e tentar de novo numa próxima vez. Enfim, para você ir se treinando a ser o mais produtivo possível com o seu próprio tempo e por aí vai. E essa lógica quantitativista que coloca uma ênfase muito grande naquilo tudo que pode ser mensurado, e tudo que não pode ser mensurado passa, então, a ser considerado menos importante, né? Isso é algo que você também trabalha no seu livro, e eu te convidaria a discorrer um pouco mais sobre isso agora, Maica. Eu acho que isso que você falou assim, claro que eu percebo também esse mesmo processo, e aí me chama a atenção, dentro dessa mesma lógica, algumas coisas como uma espécie de gamificação da vida também, Isso. né? Porque você não só tem que quantificar, mas você tem que registrar isso de alguma forma. Porque não é uma coisa só mental de, ai, nossa, hoje eu tenho 5 tarefas para fazer. De preferência, você tem que baixar um aplicativo e você tem que colocar essas 5 metas para o seu dia, para a sua semana. E, enfim. de preferência, compartilhar, para que todo mundo saiba como você Se você otimiza atingiu, bem o seu tempo. Como você otimiza bem o seu tempo, como você está bem ranqueado. Se você ganhou alguma estrelinha naquele dia por ter Exatamente. conseguido. Exatamente. É infernal. E assim, e aí, em relação a tudo isso, né? Isso é muito estranho. Assim, tem aplicativo para você lembrar de beber água, e você ganha uma estrelinha se você bebeu todas as. Enfim, é muito estranho. E aí você, essa lógica de você ter que ranquear absolutamente tudo, leva ao extremo, e aí é um processo meio de retroalimentação, né? Uma coisa que vários autores também vão trabalhar, que é essa ideia de uma ansiedade. Assim, você é levado a estar o tempo inteiro muito ansioso com o seu próprio desempenho. Isso. Né? Essa coisa do autoescrutínio, você está observando de uma maneira muito dedicada o seu comportamento o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se você não estiver, você mesmo, ou você mesmo, você confia que algum aplicativo vai estar fazendo isso por você, né? E aí você depois recolhe os dados que aquele aplicativo te dá, sempre no sentido de você te ajudar a chegar a esse nível ótimo de autoescrutínio, né, que você precisa ter para, de fato, se desenvolver dentro dos preceitos, enfim, dessa lógica absolutamente cruel mesmo, porque você nunca está pronto, você nunca está satisfeito, nem deve estar. E, para mim, o mais paradoxal, talvez, é que, com isso tudo, você vai ficando... você vai aprendendo a dar mais bola para certos aspectos da vida que podem ser quantificados do que para outros que não podem. Então, um dos exemplos que você usou mais cedo foi como que a gente acaba aderindo a essa lógica quantitativista em termos de produção acadêmica, né? Então, o que conta é quantos artigos você pontuou, você publicou, mas não necessariamente isso envolve um escrutínio, né, ou uma valorização do quanto tempo você dedicou da tua vida para produzir aquele artigo, como é que aquele artigo inaugura um outro filão de pesquisa ao qual você passou a se dedicar, por exemplo, quase que inviabiliza você mudar de linha de pesquisa, porque se você tem que produzir muito e sempre, toda hora, é bom você falar mais sobre aquilo que você já falou, e não você tentar pensar uma coisa diferente e lançar uma ideia diferente em termos do seu trabalho. Então, é nesse sentido que a quantificação atrapalha o qualificado, né? O quantificado atrapalha o qualificado. E queria te ouvir um pouquinho sobre isso aí, porque isso na nossa área é bem evidente, né? Não, com certeza existe isso, né? Porque não é nem só o tempo que você demorou para conseguir publicar um artigo, mas assim, mesmo a parte da reflexão teórica que não está necessariamente materializada em algum artigo, né? Que faz parte de um amadurecimento de uma ideia e que isso daí é difícil de você quantificar. Exatamente. Mas o que me assusta muito é como é que poucas esferas hoje escapam dessa quantificação. Porque mesmo coisas que a princípio poderiam, sei lá, nosso tempo de lazer, a gente está, sei lá, assistindo séries.
que é um objeto que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. Mas mesmo para isso, né, uma coisa como assistir televisão, que poderia ser considerada uma parte de um ócio, ou do seu lazer, existem sites, existem aplicativos para você conseguir colocar lá direitinho, banco de séries, por exemplo, em que você vai escrevendo, né, inserindo nesse banco de dados quais são os episódios que você viu de cada série. E aí o próprio site te diz se você está em dia, se você está atrasado, aí coloca lá o número de episódios que você já assistiu na vida. A princípio, seria uma forma de você controlar o seu próprio consumo de séries, saber o que você está atrasado, o que você não está, mas isso daí é compartilhado, as pessoas compartilham umas com as outras, funciona como uma rede social, então as pessoas podem comparar o número de episódios que assistiu. Então, assim, até algo que seria um momento de você tentar sair um pouco desse universo, dessa produtividade, de estar o tempo inteiro sendo levado a produzir, a quantificar, aquilo também é englobado nessa lógica, né? Então, e aí aparecem fenômenos que me parecem que são muito significativos disso, como pessoas assistindo filmes e séries em sites de streaming, na Netflix, por exemplo, numa velocidade acelerada. Agora a Netflix permite que você assista aos produtos dela, né? Os produtos que estão no catálogo, numa velocidade de 1.5. Então você assiste mais rápido para poder assistir mais. Para poder participar da assistir mais. conversa. Gente, que coisa. É isso, é impressionante. Ou então você liga e deixa ligado a noite inteira enquanto você dorme, mas isso vai contando como se você estivesse vendo, que também ninguém está ali na frente para ver se você está ali mesmo ou não, como o pessoal fazia naqueles jogos, o Farmville da vida. Sim, que contratavam jogador em outra parte do mundo onde era dia para continuar cuidando das suas fazendas. As suas lavouras. Porque ninguém podia mais dormir. Era considerado tempo improdutivo, que leva a gente a pensar naquele livro maravilhoso e, ao mesmo tempo, estarrecedor do Jonathan Crary, né? O 24/7, o fim do sono, os fins do sono no capitalismo atual. É isso mesmo. Então, sim, para mim tem sido bastante inquietante. Cheguei a trabalhar com isso junto com alguns, na época, membros do grupo de pesquisa que trabalhavam games, e essa ideia de gamificação, ela naquela época, né, alguns anos atrás, estava começando, acho que isso foi se espraiando mesmo, e para muitos tipos de públicos é muito naturalizado isso, que isso seja uma forma de lazer, sim, e uma forma divertida de estar junto, né? Comparando essas métricas de quantas séries você maratonou, e etc, etc. É muito, para mim, é muito curioso tudo isso, sem dúvida nenhuma. A gente está chegando no final, já vou abrir para os debates, mas eu queria um último ponto do teu livro super instigante, Maica. Eu queria focalizar agora especificamente os vencedores fracassados, o imperativo do sucesso e de otimização de performance e tal, no chamado feminismo neoliberal, as vencedoras de batom, né, que você chama aqui, o lugar do feminino nisso tudo, porque me parece que tem uma incidência ainda mais cruel desse tipo de demanda de otimização quando essas demandas incidem sobre as mulheres, né? Então, queria te ouvir. Eu acho que da mesma forma que em relação à meritocracia, né, que existe nesse discurso atual sobre meritocracia, essa percepção de que, olha, os direitos fundamentais civis foram conquistados, as pessoas gozam dos mesmos direitos, compartilham as mesmas leis e por isso elas podem competir de uma maneira completamente livre, né? Essa competição se dá numa base legal única, logo todos podem competir de igual para igual. Isso, no caso das mulheres, aparece muito a partir de um discurso pós-feminista, né? Que é aquela ideia que agora já é mais relativizada, né? Com esse crescimento novamente do debate sobre feminismo, sobre o direito das mulheres e questões de igualdade, mas durante muito tempo, sobretudo ali nos anos 90, quando a autoajuda chega no Brasil, se consolida muito aqui,
essa ideia de que os direitos fundamentais que as mulheres estavam pleiteando já tinham sido alcançados, né? As mulheres já também podem votar, as mulheres podem ter cargos importantes em grandes empresas, as mulheres conseguem ter os mesmos direitos dos homens em relação a tudo, elas têm uma vida sexual ativa, elas são donas do próprio corpo, existem métodos anticoncepcionais, toda essa percepção que está na base do pós-feminismo, né, que é essa ideologia, essa forma de pensar que encara o feminismo como uma etapa vencida ou que não seria mais necessária para as mulheres, né, já que elas já tinham conseguido o que elas queriam, favorece o crescimento de um discurso que aparece muito nessa autoajuda voltada para a mulher, de que as mulheres, de que também, né, as coisas já estão dadas, os direitos já estão garantidos, logo as mulheres podem tanto quanto os homens, e aí é uma questão só de uma força interna. Aí todo aquele discurso que é muito caro à autoajuda, de localizar no self, né, no próprio indivíduo, e sua interioridade a solução para todos os problemas, vai aparecer muito forte também no discurso da autoajuda voltada para a mulher. Assim, não existe absolutamente nada que impeça uma mulher de conseguir alcançar os autopostos dentro de uma empresa, por exemplo. Então, se você não alcançou, se na diretoria da sua empresa, na empresa que você trabalha, só tem homens, não é porque existe um sistema que é completamente Enviesado, desigual, enviesado, em que homens contratam homens porque estão já ali há muito tempo, mas é porque não teve nenhuma mulher competente o suficiente para chegar a essa diretoria. Que é um discurso que a gente... Apresenta-se, pois, como uma oportunidade para que você vá lá e quebre essa barreira. Ser a primeira, você vai ser a primeira. Exatamente. O que é muito cruel do ponto de vista de gênero, e que eu trabalho mais no livro, mas que é mais cruel ainda, se a gente for parar para pensar, em relação à questão de raça. E que também eu não cheguei a analisar nenhum livro específico, até porque eu não encontrei na época, que falasse, que fosse voltado para pessoas negras, embora lendo historicamente sobre autoajuda, eu descobri que, principalmente no início do século XX, no finalzinho do século XIX, já começavam a aparecer livros de autoajuda nos Estados Unidos voltados para pessoas negras, e aí o discurso era da mesma forma, olha, se existiu a discriminação o quê? Que é uma coisa que a gente vê competente pra... e que hoje em dia a gente vê muito, né? Ainda quando alguém vai falar de dívida histórica e que é acusado de mimimi, é a mesma lógica que aparecia antes, que é assim, olha, a escravidão realmente aconteceu, mas ela já acabou. Se ela já acabou, então agora só depende de você. Todos têm as mesmas oportunidades, os negros, os brancos têm. E lembrando que isso, inclusive, nos Estados Unidos era mentira, porque existiam leis discriminatórias até, sei lá, década de 70, existiam leis. Mesmo que não tenha mais leis, eu morei nos Estados Unidos nos anos 70, no norte dos Estados Unidos, portanto, não nos estados do sul, que tradicionalmente eram mais adeptos, né, não só de escravidão, mas também depois de leis de cerceamento de liberdade para as pessoas negras. Mas mesmo na década de 70, no estado do norte, onde eu morei, as filas do refeitório na escola pública eram separadas. Então, uma pessoa como eu, brasileira, moreninha, que entrava na fila mais curta, levava bronca dos dois lados. O que você está fazendo aqui? Por que você foi naquela outra? Enfim, né? Então, esse racismo internalizado é alguma coisa que ninguém fala, sobre a qual pouca gente fala, né? Então é muito mesmo cruel, do ponto de vista legal é mentiroso, né? Assim como claro. Como em relação a gênero, as leis também muito recentemente algumas mudaram que de fato colocavam mulheres e homens em lugares distintos, assim como pessoas negras e pessoas brancas. Então assim, o pátrio poder que caiu há muito pouco tempo. O filho era do pai, não da mãe. Direito da mulher registrar o filho sozinha. Isso, ou viajar sozinha com seu próprio filho, viajar para o exterior, era infernal. Sim. Sem a anuência do pai. Me parece que quando a gente vai para esses grupos, né, quando a gente vai olhar especificamente o caso dessa autoajuda voltada para a mulher ou para outros grupos minoritários, a gente consegue enxergar de uma maneira mais clara as contradições do próprio discurso, né? Sim. De como é que... claro, né, que junto com isso vem uma série de estereótipos e uma série de problemas, no caso específico das mulheres, né, desse livro que eu analisei, que era vencedora de batom,
como é que é uma autora mulher e como é que ela vai repetir uma série de estereótipos e ideias que são extremamente problemáticas em relação à questão de gênero, como naturalizar uma certa instabilidade emocional da É. mulher, E né, que a atribuído aos mulher... hormônios e etc. Tem toda uma naturalização disso para explicar uma possível assimetria, né, entre homens e mulheres. Sim, então E com assim, isso vai se construindo a ideia da mulher empoderada e não mais a mulher liberada, né? O feminismo tradicional queria liberar e emancipar a mulher de todo tipo de opressão. E o feminismo tradicional era uma luta coletiva, fundamentalmente coletiva. O chamado feminismo neoliberal, que se sucede ao pós-feminismo, ou um outro nome desse pós-feminismo, parte desse mesmo princípio. O feminismo ganhou a luta, então agora cabe às mulheres se tornarem mulheres vencedoras ou mulheres empoderadas. Essa luta é absolutamente individual. Então, é a principal diferença que eu vejo, e é uma diferença que faz toda a diferença, né? Exatamente, é você levar essa lógica individualista, inclusive, para dentro dos movimentos sociais, que é uma coisa que Exatamente. acontece no feminismo, e aí você Sim. tem razão, e para quem se interessa por esse tema, eu recomendo fortemente as pesquisas da Tatiana Leal, que é uma pesquisadora lá do NEM, né, do Núcleo de Estudos em Mídia, Emoções e Sociabilidade, porque ela fez justamente esse movimento, que eu acho muito interessante. Ela estudou no mestrado a figura da mulher poderosa, que era meio que o auge desse discurso dessa mulher que adere a esses sentidos desse feminismo neoliberal. Então, ela é uma mulher que está nesse contexto, né, em que é possível competir de igual para igual com os homens, inclusive com as outras mulheres, isso daí é muito incentivado. Ela tem que ter os próprios princípios, ela tem que ser proativa, a mesma coisa da autoajuda, né? Ela tem que ser proativa, ela tem que É o mesmo pegar as princípio, é o rédeas mesmo da embasamento. vida e ela tem que prosperar. E esse mesmo discurso, né? E agora no doutorado, né, que ela já finalizou, ela estudou a sororidade como um sentimento moral. E aí ela vai mostrar como é que também, já mais recentemente, esse discurso, né, desse feminismo neoliberal, talvez nesse mesmo caminho que a gente estava conversando aqui, de que também como é que esse sistema tão absurdo gera, obviamente, as suas próprias críticas, né? E existe esse movimento de crítica a isso, aparece um outro caminho que é também um aumento de uma discussão sobre a ideia de sororidade. Assim, talvez esse modelo de feminismo neoliberal que a gente tenha aderido nos últimos tempos, eles também não dão conta mais de alguns anseios, de algumas expectativas e práticas sociais mais recentes. Então, é claro que ela vai analisar isso, também vai problematizar essa ideia de sororidade, tal como ela é apresentada, mas já é um indicativo de que algumas coisas estão mudando. E aí esse mesmo movimento que ela viu acontecer em relação à ideia de mulher poderosa, né, e dessa ênfase muito grande no individualismo, mesmo na discussão sobre gênero, que eu também verifiquei no livro, no capítulo que eu falo sobre isso, né, sobre as mulheres vencedoras, eu também percebo que está aparecendo em outros movimentos sociais, por exemplo, no movimento negro. Assim, os discursos sobre empreendedorismo dentro do movimento negro, eles são muito fortes, né? E é claro que eles têm um outro viés e que eles fazem parte também de uma discussão que é muito bem-vinda sobre a ideia de autonomia financeira de grupos que são tradicionalmente, historicamente marginalizados. Então, com certeza. É claro que existem nuances, mas eu acho que é um campo interessante de estudo também ver como é que esses discursos, que aparentemente são discursos que reforçam opressões, aparecem Podem quando ser vinculados a grupos apropriados. minoritários. Exatamente. Sim, podem ser. Mas aí, uma coisa que emerge como uma diferença importante nesses casos, né, dessas apropriações, é que a aplicação e o objetivo é de trazer algum bem-estar para a coletividade. É uma coisa não de cunho individual, mas de cunho coletivo, né? Isso é um empreendedorismo social no sentido de trazer um benefício, enfim, ou superar alguma dificuldade dentro de uma comunidade. Então, isso me parece que faz toda a diferença, e é a primeira coisa que faz com que a gente veja que essa ênfase no individual tem limites, né? E que não necessariamente estão sendo postos em questão em vários âmbitos, né?
Maica, você queria finalizar com alguma coisa que eu esqueci, que você queria destacar do teu trabalho e das coisas que você tem pensado antes de eu abrir para o debate, ou eu posso abrir? Não, acho que é isso. Pode abrir, Tá sim. bem? Então tá, de minha parte também, queria convidar então agora vocês, por favor, para abrirem suas câmeras para a gente iniciar um debate aqui. Sei que o Marcos já colocou aqui, você tem uma questão, por favor. Abre o microfone, você pode falar, não precisa da minha mediação não, somos poucos, vamos embora conversar. Ok, vocês estão me ouvindo? Sim, bem. Então, tá bom. Bom, obrigado, professora Gisela, obrigado, Maica. Eu coloquei minha questão aqui, mas eu posso ler rapidamente. Bom, primeiro, Maica, eu não cheguei no seu livro ainda, mas ao longo da minha trajetória já li alguns textos teus. Tem um que eu gosto muito, que eu uso até hoje, que a Gisela nos recomendou, que é um texto sobre o Eike Batista, que você fez lá atrás com o João Freire. Eike Batista, que parece que vai ter uma volta triunfal em breve aí, e certamente já deve ter um Globo Repórter prontinho para isso, quer dizer. Assim, a fala de vocês não tocou exatamente nessa questão, mas, a meu ver, ela tangenciou o que me chama muita atenção hoje em dia programas como MasterChef, por exemplo, né? Que trabalha uma lógica aí de performance, uma lógica de vencedor, uma lógica de... Sim. E, para mim, tem uma questão muito velada ali de uma normalização do assédio moral no trabalho, né? Eles normalizam desculpa, o termo... O Hell's Kitchen, né? Isso, você dá esporro em alguém... Não, mas na cultura da cozinha aquilo faz parte. Não pode, aquilo é nocivo, né? Assim, queria saber qual que é o teu olhar sobre isso, Mike, se você concorda com essa questão do que eu chamei aqui de uma espetacularização do assédio moral no trabalho. E assim, aonde a gente errou, né? Se é que nós erramos, quais são as bases históricas, culturais, que faz com que as pessoas enxerguem um programa desse como algo super divertidinho e não como algo nocivo? Qual que é o seu olhar, por favor? Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista em relação ao MasterChef. Assim, acho que a sua percepção é correta, né? De que, de fato, mais existe... lamentável ainda se você olha o MasterChef Kids. Aí é mais esse eu não tive coragem de assistir, porque eu odeio reality show com criança. Eu também detesto, mas eu fui ver pedagogicamente e eu fiquei estarrecida, porque eu concordo inteiramente com o Marcos, eu já tinha percebido isso no de adultos e já me incomodava horrores, o de crianças, então isso é revoltante. Mas não só o MasterChef, né, mas outros programas, o Aprendiz, né, outros reality shows que aí lidam diretamente com o mundo do trabalho. Assim, é complicado porque é lógico que esses programas eles são reality shows, né, são programas de entretenimento e que tem que ter um apelo, uma coisa mais sensacionalista para poder chamar a atenção. Então, é claro que isso favorece uma certa romantização da figura desses chefes que são muito bem-sucedidos e adorados. Então, quando a Paola vai lá e esculhamba o prato de alguém, isso daí gera engajamento nas redes sociais, as pessoas acham engraçado e fazem meme. Então, assim, é difícil comparar isso com a realidade de fato de uma empresa, em que há, contraditoriamente, me parece também hoje em dia, uma maior sensibilidade para esse tipo de coisa. Coisas que aconteciam na década de 90, nas empresas, na sala de aula, eu acho que é um ambiente em que a gente está mais familiarizado, e que eram muito normalizadas, né? Um professor que humilhava um aluno em sala de aula, e que hoje me parece que já é um contexto bastante diferente. Assim, as pessoas não aceitam mais com a mesma naturalidade o tipo de assédio moral que acontecia naquela época. Ao mesmo tempo, essa demanda muito grande por performance, de alguma forma, justifica isso, né? Da mesma forma que no reality show, quando a pessoa apresenta um prato lamentável, ou que ela não terminou, ou que está com algum erro muito absurdo, é quase como se isso justificasse né, a forma mais violenta ou agressiva que os chefes interpelam essa pessoa. É quase como se existisse assim, um mínimo que você deveria fazer, ou um ideal de performance que você deveria atingir, que faz com que você não esteja vulnerável a esse tipo de comportamento. Mas, assim, não sei se a gente pode falar que hoje existe uma certa normalização desse assédio moral, porque me parece também que, como contrapartida, também existe uma maior sensibilização em relação à ideia, por exemplo, de uma cultura terapêutica, em que as empresas estão mais atentas
a não querer serem enquadradas como, por exemplo, empresas tóxicas ou que favorecem algum tipo de violência. Então, acho que é uma questão muito sutil, que, de fato, uma exigência de performance leva, sim, a atitudes que são violentas ou que são simbolicamente violentas, não necessariamente é através de um grito ou de uso de palavras que acabam com o trabalho do outro, como acontece no MasterChef, mas num simples compartilhamento de performance, de quais são as metas que foram ou não atingidas pelos funcionários, numa lista pública de e-mails, ela pode funcionar também como uma forma de humilhação, sem necessariamente recorrer a essas formas mais óbvias, né, de você assediar alguém. Maica, agora, me parece... desculpa. Vai. Não, pode falar. Me parece que nos reality shows, o coaching midiático de subjetividades ele se dá de uma forma mais explícita. Então, esse assédio, né, essa espetacularização do assédio contra aqueles que não estão conseguindo bater as metas, eu penso numa coisa que, para mim, um outro tipo de reality show que, para mim, também é extremamente inquietante, são esses de transformação pessoal. A pessoa tem que perder X quilos em X tempos, e para isso vale todo tipo de barbarização por parte do coach, que está ali com o papel de levar aquela pessoa a conseguir perder a quantidade de quilos que ela precisa perder, e por aí vai, ou outros tantos reality shows. E também, o que é complicado nesses reality shows é que sempre está por trás a ideia de que a pessoa voluntariamente foi lá e se inscreveu naquele programa sabendo como é que são as regras do jogo, né? Então, assim, a pessoa que foi lá para um programa como esse, né? Eu acho que é o Grande Perdedor, que ela tem que emagrecer não sei quantos quilos, ela topou, ela sabe como é que funciona. Exatamente, ela assinou um termo de contrato, exatamente. Então, ela se expôs àquilo, e o pressuposto é muito grave, porque, como ela está completamente fora de forma, ela fracassou. Então, ela merece ser tratada punida, né? É infernal, é isso. Ela mesma se coloca nesse lugar de ser ridicularizada, de ser... Enfim. A gente tem aqui uma outra pergunta bacana da Flávia. Flávia, você gostaria de fazer ou você quer que eu leia? A Flávia não está com a câmera dela aberta, não sei. Vou ler, então. Gostei muito da conversa, parabéns. Estou estudando no mestrado sobre discurso motivacional de coaches nas redes sociais digitais, ainda estou numa fase de exploração do tema. Uma questão que me intriga é a seguinte: existe alguma diferença entre os discursos dos empreendedores e dos coaches? Se esses últimos têm algo em particular nesse sentido? Os coaches, você quer dizer? O que você diz sobre isso, Maica? Eu acho que isso é interessante, assim, porque no livro, né, na tese, eu analisei mais detidamente 8 obras de autoajuda, sendo que 6 contemporâneas e 2 do século XIX. E essas 2 do século XIX, elas tinham em comum o fato de serem livros de autoajuda que eram formados basicamente por mini-biografias de homens de sucesso, chamados empreendedores. E aí eram empresários, né, industriais, alguns políticos, mas principalmente industriais, pessoas que lidavam diretamente com a produção. E eles tinham... a gente pode questionar uma série de coisas, eu faço isso no livro, obviamente, mas assim, eles eram pessoas que tinham conseguido alguma coisa, que tinham conquistado algum tipo de respeitabilidade, que tinham alcançado algum tipo de posto na sociedade e que permitia a essas pessoas servirem como vida exemplar, né? Serem narrados como vidas exemplares. O que me chama muito a atenção no fenômeno dos coaches é que alguns não são nada. Não. Eles são auto-intitulados especialistas, assim, eles são pessoas que a pessoa não tem absolutamente nenhuma formação, a pessoa não conseguiu atingir absolutamente nenhum sucesso, a pessoa é solteira, mas ela é coach de relacionamento, de casamento, a pessoa... Sim, existe uma espetacularização disso, que a pessoa tem que saber se vender muito bem como alguém que vai te ajudar em um determinado aspecto da sua vida, mesmo que a própria vida dela, ou a trajetória, ou a formação dela não seja condizente com esse posto que ela ocupa. Me parece que no caso dos empreendedores, e assim, alguém citaram o artigo do Ike Batista, né? E eu não estou nem defendendo isso, não estou fazendo uma comparação que coloca os empreendedores em vantagem, não, porque eu também vejo uma série de questões ligadas aos empreendedores. Mas quando a gente pega o caso, sei lá, do Ike Batista, a pessoa que terminou presa, é uma história muito bizarra. Mas naquele momento em que ele era vendido como um grande herói nacional,
ele tinha, de fato, ele era considerado o homem mais rico do Brasil, ele tinha acabado de abrir o capital das empresas dele, quando ele sai na capa da Veja, né, sendo aclamado. Ele tinha, de fato, alguma trajetória que justificava aquela notoriedade que ele conquistou. Né? Ele tinha discurso de que eu gero muitos empregos, enfim, existia uma justificativa para aquilo. E aí me parece que, no caso desses coaches, isso foi se expandindo a tal ponto que qualquer pessoa pode ser alçada essa categoria de coach, né? Esse surto do passou a ser uma aconselhamento. função que você pode se qualificar para ela. Existem pessoas que ganham a vida ensinando os outros a virarem coach. Então, e por aí vai. É o meta-coach. Exatamente, é o meta-coach. E por aí vai. De todo modo, a ideia do coaching midiático, a ideia de que diferentes programas, né, diferentes gêneros midiáticos se ocupam disso de diferentes maneiras, mais explicitamente no caso dos reality shows, mais difusamente no caso da dramaturgia, né, por exemplo, em Grace e Frankie, que é uma minissérie sobre 2 septuagenárias que vão empreender, mudam a vida, então é toda uma história de sucesso, como é que elas superaram o grande trauma que aparece logo no episódio 1, para você já saber, porque a questão da série não é esmiuçar aqueles casamentos longos e etc., mas é já dizer como é que elas vão dar a volta por cima. E são 2 tipos, né, subjetivos bem diferentes, uma ex-riponga e a outra uma ex-executiva de muito sucesso, que passou criou a própria firma, hoje comandada pela filha, e portanto, 2 estilos totalmente diferentes de ser mulher, de envelhecer e etc. E o tempo inteiro, Grace, que é essa executiva, é apresentada como o modelo de sucesso. A Frank está ali para fazer Grace brilhar. A Frank, ela é tudo errada, ex-riponga, hahaha, entendeu? Ela é o personagem cômico, é o pedal cômico que dá escada para Grace brilhar. Ela brilha. Claro que, eventualmente, ela tem um certo problema com o alcoolismo, mas é chiquérrima, são os martinis nos copos belíssimos que ela vive tomando, enfim. Né? Então, isso, de alguma forma, atenua o alcoolismo de Grace, que é sobre o qual a série sussurra apenas, mas não chega a enfrentar. Mas Frank não, Frank apanha quase todo o tempo. Então, as preocupações dela com o meio ambiente, as preocupações de ordem social são sempre risíveis. Ha, ha, ha! Olha só, essa é a Frank sendo Frank. Então, é uma forma de apresentar um certo modelo subjetivo como o adequado e o outro como não. Esse modelo que todo mundo deve seguir é simplesmente o modelo da Jane Fonda. Pois ainda por cima é isso. A Jane Fonda é não só protagonista dessa série, como produtora. A Jane Fonda é uma executiva que se vende como coach do bom envelhecimento feminino, entendeu? Ela se vende como autora, tem livros e livros sobre isso, faz palestras por aí e tudo, e ela própria como o seu próprio modelo de sucesso. Então, assim, só você se preparar. Todo mundo pode ser uma Jane Fonda aos 80, agora ela já tem 80. Todo mundo, é só você se preparar, entendeu? E é absolutamente estarrecedor você pensar numa coisa dessas como sendo uma receita, né, para o bom envelhecer e uma receita para aniquilamento de diversidade, que para mim a grande questão do coaching midiático é essa: determinados modelos subjetivos são eleitos como adequados e os outros são condenados ao fogo dos infernos, entendeu? Você não pode desviar desse padrão. Então, se você tem quilos a mais, anos a mais, melanina na pele a mais, ou você está condenado ao fogo dos infernos, porque a moldura do adequado ela é muito estreita, você tem que caber ali. O tempo inteiro se vigiar para continuar cabendo ali, porque a demanda não acaba. Não existe um chegar lá no sentido, e Ike Batista é exemplar nesse caso. Em algum momento ele se descuidou e caiu em desgraça. Né?
É um homem que Sim. já foi aclamado, tão aclamado como um grande vencedor. Se ele Não, vai dar uma volta por cima, superar, pois vejamos as é, cenas dos próximos capítulos, o entendeu? Marcos falou que ele está preparando a É, volta triunfal dele. Eu não duvido exatamente. nada que daqui a alguns anos Eu a gente tenha também um livro não. de autoajuda do Nike narrando, né? Então, Ascensão, queda e também, ressurgimento exatamente. maravilhoso de Ike Ressurge Batista. como um coach. Vai Ó, virar coach, exatamente. agora é um guru, Para né? aconselhar a vida pós-prisão, né? Exatamente. Eu aprendi, o que que eu aprendi com essa minha trajetória? Aprendi que blá, blá, blá. E aí ensino. É isso. Com certeza. Não duvidaria, de fato, não. Está dentro Não, dessa lógica que a eu gente acho que está estava. bem desenhado, inclusive, que ele vai fazer. Está dentro dessa lógica aqui. Espera aí que eu estou vendo. Júlia, bom dia, gostei muito de acompanhar a discussão. Queria só fazer um comentário sobre a questão da expansão da lógica da otimização para diversos campos. Algo que tem me chamado muito a atenção. Júlia está aí. Júlia, você não quer falar? Oi, tudo bem? Oi. Só para me apresentar, para quem não conhece, eu sou doutoranda da FRJ, orientanda do professor João Freire, e ele divulgou, né, a fala da Maica hoje, então eu vim aqui assistir, gostei muito Delícia. de acompanhar a discussão. Uhum. A minha pesquisa não é ligada diretamente a esse tema, mas eu pesquiso feminicídio na mídia, mas eu me interesso muito, assim, né? Vocês comentaram em determinado momento, né? Como a expansão dessa lógica de otimização atinge as mulheres de uma maneira muito cruel e eu me interesso especialmente por essa questão da cirurgia plástica, é algo que tem me assustado muito, assim, eu vejo muitas pessoas, assim, pessoas conhecidas, ou pessoas desconhecidas também na mídia, né? Fazendo essa apologia da cirurgia plástica de uma forma assim, totalmente acrítica, né? Como se não tivesse nenhum perigo, nenhum risco. Tem Nem custo tem, você pode pagar a cirurgia plástica em 48 prestações mensais ou 62, dependendo do seu poder aquisitivo. Então, nem não ter dinheiro para pagar a cirurgia é desculpa mais para não fazer. Porque E você aí, se a pode... cirurgia dá errada, é culpa sua também. Para isso prosperaram os doutores bumbuns até serem desmascarados um dia, porque algum dia foi longe demais. Mas é isso, de fato, é muito inquietante mesmo, e tem a ver com essa moldura estreita, né, para ser aceito. Eu estudo envelhecimento e eu fico estarrecida de ver como que a indústria anti-envelhecimento, astutamente, em alguns casos, faz um giro semântico no seu discurso oficial, como fez uma grande marca dessa indústria de envelhecimento no cenário internacional, ao recontratar a modelo Isabella Rossellini, que tinha sido demitida aos 40 e poucos, por estar velha demais, para ser o rosto da marca. Ela é readmitida aos 60 e qualquer coisa, porque agora a marca está se posicionando de uma forma diferente, não quer mais excluir nenhuma das mulheres dos benefícios dos produtos com os quais ela trabalha, que tem a ver não com anti-envelhecimento, ela não é mais uma indústria anti-envelhecimento, ela é uma indústria de bem-estar, de beleza, e todas as mulheres, enfim, blá, blá, blá. Mesmo quando elas fazem isso, elas continuam, que isso é uma astúcia, né? No final das contas, o creme anti-ruga segue sendo creme anti-ruga, e a ideia de que você precisa diligentemente usar para combater os sinais evidentes de envelhecimento, no seu rosto, principalmente, mas em você toda, né? O que me estarrece é que essa indústria multimilionária ela vende cada vez mais esses produtos para mulheres muito jovens. A ideia é que, desde muito jovem, você precisa... isso precisa fazer parte da sua rotina de cuidados, faz parte da autoestima, você se entupir de creme anti-ruga aos 15 e poucos anos, quando você não tem nenhuma ainda, mas é porque você já está se preparando para ser uma Jane Fonda aos 80, entendeu? E por aí vai. É infernal, é absolutamente infernal. E no que diz respeito aos cremes, ainda é só uma questão de você com você mesma passar o creme ou não, gastar o seu dinheiro com isso ou não. Mas, no que diz respeito a procedimentos mais invasivos, como certas cirurgias, etc., de fato, no mínimo, preocupante. E nós somos campeões mundiais, né? Então, não é pouca coisa. Em segundo lugar, a gente só perde os americanos. Eu acho que essa questão também da cirurgia plástica, ela entra tem um pouco a ver com a pergunta que o Marcos fez, né? De
no sentido de que ela deixa muito evidente as contradições, né? O nosso momento ele é muito contraditório, porque existe, ao mesmo tempo que existe um discurso muito forte sobre a aceitação do corpo, né? De que as mulheres têm que aceitar, que a gente tem que aceitar a beleza tal como ela é, e como esse movimento... A real beleza. Não, e mesmo se a gente for, sei lá, em blogs feministas, né? Sim. Existe todo esse discurso de que o corpo de praia, você botar um biquíni para praia, você já tem um corpo de praia. Existe todo esse discurso de aceitação das diferenças corporais, do corpo, de discussão muito forte sobre gordofobia, por exemplo, de padrões de beleza, mas, ao mesmo tempo, essa cultura terapêutica, como a Júlia colocou, ela também serve para esse outro lado, que é esse lado de falar, olha, mas se a pessoa está infeliz e ela quer fazer, a gente também tem que respeitar a decisão, né? Essa coisa do indivíduo. É uma questão individual, foi ela que esqueceu isso, não foi a sociedade inteira que empurrou ela a se achar horrorosa cada vez que ela olha no espelho, porque ela não atende aquele padrãozinho. E, assim, me parece, né, eu também tenho percebido, Júlio, também tem me chamado muita atenção. Até estava comentando com a minha família no fim de semana passado sobre isso, né? Como é que está quase na moda essa coisa da rinoplastia, das pessoas fazendo cirurgia de nariz e botando implante de silicone, que é uma coisa muito anos 90, que está voltando. Está voltando, porque... E a lipoaspiração 3D, que é para ficar com um tanquinho na barriga, assim, uma série de coisas que estão aparecendo muito fortes agora, e que estão sendo muito naturalizadas, né? As pessoas o preenchimento, todas as artistas estão com o mesmo lado, assim. Sim, não, sem contar essa parte de procedimentos estéticos mais leves, né? Mas, assim, mesmo cirurgias agressivas, como implante de silicone, rinoplastia, que é uma cirurgia super agressiva, e aí mesmo quando esbarra em questões mais complicadas, de, por exemplo, pessoas negras fazendo cirurgia no nariz para ficar com traços finos, que a gente sabe que fazem parte de um padrão de beleza branco, né? Mesmo quando esbarra em questões bastante complexas como essas, assim, o que é acionado é o discurso muito terapêutico disso, né, que você escreveu, da autoestima. A pessoa tem o direito de buscar felicidade. Se a felicidade e a ideia de felicidade também como sendo alguma coisa que você pode comprar, né? É passo a passo para a sua felicidade. Ontem eu vi um post de uma psicóloga, eu fiquei assim, gente, ela falava assim, eu vou te ajudar a vencer o medo de cirurgia plástica. Venha comigo e você vai realizar o seu sonho de fazer a cirurgia. Tudo bem que eu estou associada a essa clínica de cirurgia plástica que 20% de todas as cirurgias que eles fazem, mas isso eu não digo. Infelizmente, tem psicólogo que se presta a tudo nesse mundo. Mas, enfim, existe, trazendo para o lado da felicidade, existe toda uma vertente, né, da psicologia que nasce nos Estados Unidos, que o João estudou bastante lá no livro dele sobre a felicidade, que é a tal psicologia positiva, que visa constituir um passo a passo para esse aumento de autoestima e a conquista da tal elusiva, sempre elusiva, felicidade. E é uma coisa que me dá muita urticária, porque é a elevação ao status de ciência de toda uma série de preceitos de ordem moral e muito fracamente substanciado em qualquer base científica. Então, é autoajuda alçada à escola de psicologia, e isso é muito inquietante, né, para uma psicóloga, né, porque há vários psicólogos que aderem a isso, porque o sucesso comercial desse tipo de discurso fácil é muito bom, é muito evidente. Então, você prometer, como essa colega, né, promete, perde o seu medo, vem comigo, e tal, é ótimo, poxa, eu não tenho muita grana, mas para pagar aí, sei lá, 5 sessões, 7 sessões que vão me curar o medo, eu topo, tá valendo, entendeu? Eu não tenho grana para me engajar num projeto de médio, longo prazo, de autodescoberta, de aprimoramento pessoal, que é a proposta de outras vertentes, né? Essa é muito passo a passo ali, muito focadinha e embalada para isso, para ser muito imediatamente, né, para consumo imediato, né? E isso ser alçado à categoria de ciência me preocupa enormemente. Acho que é extremamente, né? Enquanto isso está na alçada de uma certa literatura de autoajuda, é uma cultura, ok,
já é inquietante para caramba, mas agora, quando isso ganha aval científico, aí eu já começo a ficar bem mais preocupada. E eu estou vendo isso acontecendo muito claramente. A ideia de que autoestima é algo que você pode comprar, seja com um remedinho tal, com a terapia, o pacotinho terapêutico tal, desse tipo de vertente, né, mais focadinha, seja. Mas então, também a tal da elusiva felicidade sendo embalada e vendida dentro das lógicas do consumo. Gisela, uma coisa que eu estava conversando até na minha disciplina, na disciplina que eu dei na pós semestre passado, que foi sobre cultura terapêutica, uma coisa que eu fiquei conversando com os alunos, quando a gente estava discutindo sobre essa questão dos coaches, era como é que, de alguma forma, também é interessante ver agora as controvérsias que são geradas a partir de psicólogos que se posicionam contra essa ideia dessa cultura dos coaches, como é que também é interessante verificar como é que, no fundo, foram os próprios psicólogos que criaram um terreno muito propício à existência desses profissionais, né? Porque, assim, quando a gente pega, sei lá, os textos do Ian Hacking e de outros autores que vão falar sobre essa expansão da ideia de psicologia, né? Como é que é? Tem um autor agora que está me fugindo o nome, que eu usei bastante na tese, mas que ele fala sobre como é que a psicologia, ele usa, entre aspas, né, de uma maneira irônica, a psicologia ela foi muito caridosa porque ela se doou para todas as áreas. Né? O que ele está querendo dizer é a psicologia foi se infiltrando em várias áreas, né, nesse processo de psicologizar os processos sociais, de psicologizar coisas que não eram, até aquele momento, tratadas a partir da lógica terapêutica. E, a partir do momento que ela fez isso, obviamente iam aparecer outros segmentos profissionais que iam se aproveitar dessa lógica e iam embarcar. É quase como se a psicologia, ela mesma como ciência, como campo, tivesse aberto uma série de portas que agora estão entrando outras pessoas também. Ela está tentando fazer esse movimento de não, calma aí, mas o coach não é psicólogo. Há psicólogos que se apresentam como psicólogos e coaches. Eu sou coach, mas eu sou mais bacana porque eu também sou psicólogo. Então, o psicólogo legitimando o coach que eu sou. E, enfim, de fato, há toda uma série de coalescências aí, de misturas, não enfim, grupos mais puristas, menos puristas, mais xiitas, menos xiitas. Porque a própria psicologia positiva, né, que você deu como exemplo, que é meio que o primeiro momento disso, ela foi encabeçada por psicólogos, né? Eram pessoas formadas em psicologia. Eu sei disso. Nos Estados Unidos, porque você só podia nascer lá. Isso é bem a cara dessa cultura, entendeu? Que precisa simplificar no sentido de construir um passo a passo para que se chegue lá, né? Porque a psicanálise é muito complicada, né? Você tem que a psicanálise, exatamente, a psicanálise europeia. Mas agora você já vê europeus aderindo à psicologia positiva, então está tudo diferente. É isso mesmo, não é à toa que eu saí fora da psicologia há tempos atrás. Ela não estava me atendendo às minhas inquietações. Mas, enfim, gente, eu estou encantada aqui. Queria saber se vocês têm mais alguma questão. Silvana, Rosa, Norá, Marcela, Matheus, Flávia, Marcos e Júlia, se vocês têm mais alguma questão para a gente encaminhar para a Maica, ou se a gente já pode ir caminhando para encerrar aqui nosso encontro. Bom dia, estou encantada. Delícia de bate-papo. Cheio de coisas inquietantes, mas um bate-papo muito, muito legal. Maica, queria te cumprimentar. Tive contato com a sua obra no mestrado na SPM, em algum momento, numa disciplina ministrada pela professora Gisela. E embora a minha pesquisa de mestrado já concluída não tenha ido tanto assim numa linha da questão dos fracassados e dos vencedores, eu me lembro que eu me encontrei assim com o seu trabalho quando eu estava pesquisando o Airbnb, olhando modos de viajar, tentando entender que tipo de modo de viajar estava sendo trabalhado como desejável e atual. Mas hoje, na nossa conversa, o que eu fiquei pensando e queria pedir para você e a professora Gisela comentarem um pouquinho sobre isso, muito se fala sobre o coach para o sucesso, né? O coaching para o sucesso, como chegar lá. Mas enquanto eu ouvi vocês falando, eu fiquei pensando muito nesse exemplo do Ike, e que me lembrou também um exemplo do cinema, né? Do segundo filme de Wall Street, né? Que
esqueci o nome do personagem principal, me deu branco, mas enfim, sim. o Geico, né? Ele perde tudo, vai preso, ele é um fracassado total, mas ele sai de lá fazendo palestras sobre como ele está representando o fracasso dele. E ao ouvir vocês, eu fiquei pensando muito que a gente também parece assistir um coaching para o fracasso. Tem um jeito de ser fracassado, né? Você pode desistir, deprimir, mas nada disso serve. O ideal mesmo é assim, se fracassou, a culpa foi sua, sabemos disso, mas olha, vou te ensinar um caminho para ser um bom... Transforma em oportunidade, é isso. A crise é oportunidade. Acha o vencedor em você, mesmo quando você fracassou. Entendeu? Não adere à imagem do fracassado. Mostre-se como vencedor sempre. Olha como eu estou aqui superando o meu fracasso. Reconheço que fracassei, é duro, estou aqui publicamente expondo. Faz um confessional. Tenha essa coragem. No final, não é outro coaching, é o mesmo, Rosa. É o mesmo. É o mesmo ideário que está sustentando tudo isso. É interessante ver aplicado ao fracasso, né? Não só mostrar tudo que eu fiz de bom e de incrível, olha, façam também, mas mostrar também, se colocar em escrutínio de tudo que eu fiz de ruim e assim, mas nunca mais farei isso de novo, hein? Não corro isso, olha que assustador esse mar. Isso. No nosso grupo, nós tivemos uma mestranda que trabalhou Girl Power, né? E era enfim, baseada numa determinada empresária que se mostra como empreendedora de sucesso, e ela explora, ela começa fracassando, ela tem um sucesso muito rápido e fracassa 2 vezes, mas ela se recusa a entrar. O diferencial dela é essa, que ela nunca se reconheceu como fracassada, no sentido de que ela não ficou parada ali. Ela tinha que transformar aquele fracasso numa vitória de novo, numa superação, num sucesso outra vez, né? Ela tinha que vencer o fracasso. E é isso que ela ensina, e é enfim, a pregação dela com o nome de Girl Power, que depois eu vi, enquanto eu estava orientando esse trabalho de mestrado, eu vi em lojas de departamento roupinhas para menininhas de 3, 4 anos, escrito Girl Power, Girl Power. Certamente, quem fez essa estamparia não tem a menor ideia da história da tal empresária, que hoje cobra fortunas para quem quiser participar dos espetáculos motivacionais que ela faz, reunindo, enfim, centenas de pessoas em grandes... Reunia, né? Na época, na pré-história, antes da pandemia. Agora eu não sei se ela faz isso tudo virtualmente. O trabalho acabou e eu perdi contato com esse mundo. Mas é isso. No final das contas, na história dela, era importante ela dizer que ela conseguiu levantar do chão 2 vezes e aprendeu com isso. Tanto é que ela se firmou, teve sucesso de novo e se firmou e construiu esse império que ela chama de... Eu acho que até, Rosa, virou quase uma condição para esse discurso do sucesso, você ter algum fracasso para contar. Algum tipo de percalço, pelo menos. Tanto que esses empreendedores, né, que vão para, sei lá, redes sociais querer dar algum tipo de lição, quando alguém identifica que eles são, por exemplo, herdeiros, essa narrativa ela é muito desacreditada, assim, né? De, poxa, o cara é filho do dono da não sei o quê, ele é o presidente da Mil. Apareceu agora essa semana, meme com isso. O cara é o filho do dono da Mil, ele agora quer tirar onda que ele muito jovem chegou à presidência da empresa. Lógico que ele é filho do dono. Então, assim, não, mas isso não importa, ele chegou. Mas qual é a grande lição que a gente pode tirar da história de alguém que não fracassou, que não começou do zero, né? Que não começou do nada? Se a gente for pensar qual é um grande filme dos últimos anos que traz uma narrativa que é muito desse sentido de emular, assim, criar o grande estereótipo do homem, do self-made man contemporâneo, sei lá, A Procura da Felicidade, aquele filme com Will Smith. Exatamente. Aquele filme só faz sentido porque em algum momento ele dormiu no metrô e ele não tinha o que comer com o filho dele. Porque assim, o que torna essas histórias, né, grandiosas e interessantes e motivacionais é o fato de que em algum momento houve um fracasso. Então, assim, o problema não é fracassar, é você não fazer nada com esse seu fracasso, é você não usar esse fracasso para alguma coisa. Então, esse fracasso tem que ser uma mola propulsora para você depois se superar. A lógica da superação ela é fundamental.
dentro desse exatamente. discurso, dentro desse imaginário. E aí só queria, Gisela, fazer uma ponte com a pergunta que apareceu aqui no chat da Marcela, falando sobre Ótimo. isso, né? Ela fala sobre a performance. Congelou. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que a Maica congelou. Tem isso, né? Nossa. Então, pronto. Maica, você voltou? congelou lá pelas tantas. Você pode voltar desde o começo? Eu estava falando com a Marcela. Isso, pode com a Marcela. Como é que essa história do fracasso, ela de alguma forma se insere dentro de uma jornada do herói. Isso. Né? E como é que essa jornada do herói, que ela aparece no teatro, narrativas de uma maneira geral, aqui no cinema, né? Como eu dei o exemplo agora do filme do Will Smith. Do Gardner, Como é que ela funciona muito bem, né? Ter uma história de fracasso ajuda você a performatizar esse sucesso em algum momento. Sim. Né? O próprio Ike Batista, com a maior cara de pau do mundo, um cara que era herdeiro, que é filho de um cara que era ministro de Minas e Energias e começou a carreira de sucesso dele justamente na área de mineração. Então, assim, era obviamente ligado a um sucesso do pai. Tinha todo um discurso que se colocava como alguém que também cresceu do zero, que criou suas empresas, que passou dificuldades. Então, isso é importante, né? E eu acho que essa lógica do teatro, né, dessa performance que a gente está, né, mais ligada a exatamente isso, a como é que você se apresenta ao mundo, está muito ligado a isso, a uma ideia de que é uma vida... E aí pode ser qualquer coisa, pode ser um sofrimento ligado a um fracasso financeiro, pode ser várias celebridades, youtubers, que hoje também têm livros que são livros biográficos, mas que têm um viés de autoajuda, podem não usar um fracasso de questão financeira, mas uma doença, né, mental, uma depressão. Então, ele superou uma relação abusiva, alguma coisa foi superada. Alguma coisa. Tem que ter alguma marca no passado, alguma mancha no passado para você usar como parte da sua narrativa de superação. Isso faz parte. Jane Fonda faz isso. Tem um monte em cada... Se você procurar nessas figuras exemplares, em algum momento aparece alguma coisa que elas tiveram que ultrapassar, algum obstáculo que elas tiveram que ultrapassar, e isso só reforça o mérito pessoal, né, dessas pessoas e a possibilidade de elas se apresentarem como vencedoras, como pessoas, olha o que eu tenho a dizer, porque eu consegui superar, então vou te ensinar aqui como fazer isso. Vem comigo, né, Júlia? Vem comigo. Enfim, gente, a gente está terminando aqui, queria agradecer muitíssimo a cada um de vocês que veio prestigiar esse encontro do grupo. Queria, obviamente, agradecer demais a Maica pela disponibilidade. Estamos todos enlouquecidos nesse final de ano tão difícil, né, que a gente tem tido. A gente teve que se reaprender, né, e reaprender a trabalhar, né, num ambiente como esse, que muitos de nós, eu certamente, nunca tínhamos trabalhado antes, com todos as suas vantagens, mas também os seus desafios, né? E essa gravação está sendo feita porque a ideia é que desse material, Maica e eu possamos, com esse material, a gente possa trabalhar em aulas, trechos, pedaços, porque o ensino remoto é muito desafiador e eu estou muito convencida de que a gente precisa de muita ajuda. E eu tenho achado esses pequenos videoclipes que eu tenho procurado fazer bem valiosos, sabe? Então, assim, a Flávia está pedindo para a gente disponibilizar o contato, Maica e eu, vou botar aqui o meu e-mail, eu sou super boa de responder e-mail, gente, não tenho LinkedIn, não tenho muita paciência com outras redes sociais da vida, mas e-mail eu ainda uso bastante e respondo muito. Então, fiquem à vontade se vocês quiserem continuar a conversa mais para frente. Agora eu vou encerrar agradecendo mais uma vez a cada um, e em especial a Maica. Que manhã gostosa que a gente teve. Super obrigada. Marcos, bom te rever. Rosa também, ex-membros desse grupo. Obrigada. E Júlia, Silvana, Marcelo, Flávia, Matheus, Norá, bem-vindos. E todos que tiveram com a gente tiveram que sair antes por causa dos seus outros compromissos também. Obrigadão, gente. Valeu.
Tchau, tchau. Tchau, Gisela. Obrigada. Um prazer estar aqui. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.